Nós vamos ler a palavra do Senhor em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Uma carta do apóstolo Paulo para os nossos amados em Colossos. Quem encontrou, diga amém. Vamos ler a palavra do Senhor. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo. E quando Cristo, que é a vossa vida ou a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Então mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil consciência, a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andares quando vivias nela. Mas agora despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Amém? Meus amados, se sente, na realidade, é um texto bíblico que dá até mesmo para, como que se diz, para um ensinamento, uma doutrina da palavra de Deus. Mas, ouvindo aqui os nossos irmãos, não é? Leitura bíblica, Deus nos direcionou para que a gente pudesse falar deste tema na direção do Espírito Santo. Eu até preparei algo que seria lá em Daniel, no capítulo 4, ou capítulo 5, falando do rei Nabucodonosor, de Beltesazar, de Daniel, falando ali do sonho que teve Nabucodonosor, do sonho, ou seja, da visão que teve Beltesazar, de uma mão escrevendo, mas focalizado mais em Daniel. Mas eu aqui sentado, eu disse: eu vou obedecer o Espírito de Deus, e escolhi esse texto bíblico para dizer para os nossos amados irmãos que nós já ressuscitamos. Nós estávamos mortos em seus delitos de pecados, mas agora nós estamos vivos. E o apóstolo Paulo lhe diz o seguinte: se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas de cima. Portanto, nós temos que pensar com prioridade nas coisas de cima, porque aqui tudo é passageiro, todos sabem disso, são passageiros. Por quê, irmãos? Porque a nossa vida, ela é considerada, ou seja, é comparada a uma erva que está no campo. Ela está viva e de repente ela morre, não é? Tiago diz: o que é a vossa vida? A vossa vida é como uma neblina. Você vê ela ali, a neblina, de repente ela se dissipa, ela some. Assim é a nossa vida. Então, portanto, meus amados irmãos, nós temos que continuar vigiando, orando, porque a nossa vida, ela é preciosa para o nosso Deus. Somos privilegiados. O Senhor nos chamou, somos filhos de Deus, porque nós não éramos filhos de Deus, eram criaturas. Mas a Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 12 e 13, que nós recebemos Cristo. Nós recebemos Cristo e nós fomos adotados como filhos de Deus. Aleluia, porque o povo de Israel são chamados de filhos de Deus, e nós somos filhos por adoção.
Jesus veio, nos comprou porque nós estávamos perdidos, estávamos mortos. Mas agora estamos vivos porque nós ressuscitamos, assim como Cristo morreu na cruz do Calvário e ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Inclusive, existe até um símbolo do batismo no capítulo 6 de Romanos, que o batismo é uma simbologia, assim como Cristo morreu, foi sepultado e ressurgiu, nós morremos, fomos sepultados e ressurgimos através do batismo, uma simbologia de um novo nascimento. O que a Bíblia diz? Se estais em Cristo, nova criatura és. Nós temos que amadurecer, cada dia vamos aprendendo e temos um compromisso com a nossa salvação. Por isso você vai encontrar em Atos sobre a obra de Deus, ali Lucas escrevendo sobre o trabalho missionário, dizendo assim: olhai por vós mesmo. Nós temos que olhar para a nossa vida espiritual, para que a gente possa também ajudar outras pessoas que precisam, aleluia, da salvação. Nós fomos chamados justamente para fazer a obra do Senhor. Mas a Bíblia diz: não fazeis a obra do Senhor relaxadamente, desordenadamente. Nós temos que fazer a obra do Senhor com amor, fazer, cumprindo com os nossos compromissos. Meus amados irmãos, nós temos o compromisso de congregar, porque quando nós estamos juntos, nós nos fortalecemos também. Porque os irmãos, eles estão reunidos, assim como os primeiros cristãos, quando começaram ali em Jerusalém. Eles estavam juntos, com aquele amor, cada um tinha aquela caridade. Mas eu sei que os tempos foram mudando, mesmo que a palavra nunca mudou e continua sendo a palavra do Senhor, mas os tempos foram mudando, e as pessoas também foram mudando. Só que nós temos que vigiar, nós temos que orar. Muda o mundo, muda tudo, mas nós temos que continuar conforme é a palavra do Senhor, porque é ela que nos dá uma estrutura. A Bíblia diz que aqueles que ouvem a palavra, aqueles que praticam a palavra, ele é considerado um homem que construiu a sua casa na rocha. Veio os ventos, as tempestades, veio os problemas, veio as dificuldades, mas aquela casa ela continuou intacta. Portanto, meus amados irmãos, na vida do cristão é cheio de desafios. A gente às vezes está lá em cima, às vezes está lá embaixo, mas assim nós vamos caminhando deste mundo. Nós estamos caminhando aqui num deserto, não ficamos no deserto porque o deserto é um lugar, uma passagem. Mas Deus sempre nos dá a vitória, porque Deus tem vitória para os seus filhos. E aqui a Bíblia fala dos filhos desobedientes, meus amados irmãos. Por isso o apóstolo Paulo, quando ele se direcionou ali para Coríntios, inclusive existem cartas que ele escreveu para os irmãos ali, porque os irmãos ainda não entendiam bem a questão de ser um cristão verdadeiro, um cristão convertido, Por isso a Bíblia diz que ali havia irmãos carnais, pessoas carnais que estavam ali, ou seja, pessoas que ainda não tinham nascido de novo. Outro dia o evangelista David trouxe aqui um texto maravilhoso, uma mensagem sobre o trigo e o joio. Eu sei que outros irmãos não estavam por aqui, mas eu creio que uns 50% ou 60% estavam. Essa mensagem, uma mensagem maravilhosa, eu achei interessante, falando do trigo e falando do joio. Se fosse pelos discípulos, se fosse por aqueles que acompanhavam Jesus, o joio ele era arrancado. E se tivesse arrancado o joio, meus amados irmãos, hoje o negócio estava pior, Hoje estava pior. Mas o joio está crescendo junto. E eu achei engraçado que ele dizendo como é que cresce junto. Cresce igual aos outros, Até no ministério vai crescendo. Mas o importante não é a pessoa ter o cargo.
A pessoa tem que amadurecer. Quanto mais ele vai subindo, mais ele vai ficando, ele vai subindo de cargo, mas ele vai descendo, mais humilde ele vai ficando, né? Quanto mais ele está em cima, no cargo, né? Vamos dizer assim, na posição hierárquica, ele está muito mais baixo, ele tem que descer, ele tem que ser humilde, né? Portanto, o trigo é isso aí. O trigo, ele é preparado, ele é amassado, né? Ele suporta, dá pão maravilhoso, mas o joio não. Só que o joio está crescendo junto, mas chegar naquele dia é que é o problema. O trigo vai lá para um lado e o joio vai para o outro lado. Aí esse que é o problema. Esse é que é o problema. Mas Jesus disse, deixa crescer junto. Por isso, meus amados irmãos, a gente vai suportando uns aos outros. O que a Bíblia diz? Nós temos que suportar uns aos outros, irmãos. Suportar. Às vezes tem irmãos que você é tranquilamente, mas tem irmão que você tem que suportar ele. Às vezes é crítico, é problemático, mas Jesus disse, deixa crescer, vai ensinando. A palavra ela vai cortando, ela vai moldando. É a palavra de Deus que transforma a vida do homem. Por isso nós passamos por provas, passamos por experiências, para que estejamos preparados. Porque somos soldados enganjados. Nós somos soldados. Aqui na terra nós pertencemos a um exército. O exército de Deus, que não usa armas, né? Essas armas bélicas, mas as nossas armas são muito mais poderosas. Porque através da oração, do jejum, da palavra de Deus, nós venceremos. E toda altivez, toda malícia do inimigo, toda arma forjada, ela cai por terra, porque esta autoridade já foi dada para os seus filhos, para aquele que é trigo. O que é joio não. O que é joio, ele vai crescendo aí, murmurando, criticando, pulando de igreja, mudando de igreja, né? Se levantando contra pastor. Esse é o joio. Mas o trigo não, é aquele que ele é humilde. Decanta de malacha da lamaias. O trigo, nós temos que passar por provas. E quando estamos sendo provados, meus amados irmãos, não adianta a gente meter a mão. Quando Deus está sobre a vida de alguém provando, porque Deus não prova além das nossas forças, porque Ele conhece a nossa estrutura. Nós somos pó, mas Ele conhece a nossa estrutura, mas Ele estende as mãos, e muitas vezes nós estamos orando sem entender, mas Deus disse, não deixa, porque Ele está nas minhas mãos. É melhor estar nas mãos do Senhor do que estar nas mãos do diabo. É melhor ser escravo do Senhor Jesus do que ser escravo do diabo. Amém, meus amados irmãos? Então, buscai as coisas de cima. Pensemos nas coisas de cima. Aleluia. Irmãos, não se conforme com este mundo. Não fique acomodado, porque talvez você vê outras igrejas, às vezes vazias. O nosso grupo aqui, irmãos, nós temos que esforçar mais um pouco. Nós temos que sacrificar mais um pouco, irmãos. Nós necessitamos da presença dos irmãos. Nas terça-feiras, quinta-feira, círculo de oração. Somos pequenos, mas podemos crescer. Se nós não sacrificar nossas vidas, sabe o que acontece, irmãos? O que acontece vai ficar na mesma coisa. O grupo, para crescer, precisa ter o mesmo propósito, mesmo objetivo, pensamento de crescimento. Portanto, meus amados irmãos, não podemos desanimar, porque tem uma frase: não abre para fechar, abrir para continuar. Porque se essa obra de Deus, como disse Gamaliel, se a obra de Deus, Deus está aprovando, pois ela vai para frente. Só que ela precisa do sacrifício de cada um de nós. Não podemos, como se diz,
se acomodar. Não podemos, nem que fosse uma igreja com muitos membros, não podemos se acomodar. Nós temos que continuar, na medida do possível. Tudo é sacrifício, irmãos. Às vezes nós fazemos sacrifício, saímos de um lugar para outro, muito longe, cumprimos com o horário e tudo. Mas às vezes nós não cumprimos com o nosso dever. Irmãos, é interessante. Olha, eu já servi o exército. E como os nossos amados irmãos aqui também, eu não sei se algum já serviu o exército, ou a polícia militar, ou a marinha, ou a aeronáutica. Mas deixa eu dizer uma coisa, existe disciplina no quartel. Inclusive honras. Honras. Você sabia que nós temos que honrar uns aos outros? Honrar uns aos outros. Isso não quer dizer que é para a gente se exaltar, não. Honrar uns aos outros. Nós temos que saber se direcionar para cada um de nós, né? Nós temos que respeitar e honrar. Por isso, meus amados irmãos, eu acho interessante quando alguém diz assim: vamos dar oportunidade para o evangelista deusiano. Honrar o evangelista, o pastor Valdemir, presbítero José da Luz, evangelista David, presbítero Luiz, presbítero Wallace, pastor Daniel. Isso é honrar. Não quer dizer, meus amados irmãos, que se nós falarmos assim, irmão, não, eu sei, mas isso se chama honra. Não é que nós queremos ser, porque se a gente for olhar aqui, meus amados irmãos, um homem que ele alterou, se enalteceu, se exaltou, que nem Nabucodonosor, o homem que o seu poder estava nas suas mãos, rei da Babilônia, pegou os materiais da casa do Senhor, levou para Babilônia. Estava aquele homem grande, exaltado, comandando tudo ali. Mas um dia, devido à sua exaltação, ele teve um sonho de uma árvore bem grande. Ela crescia, que chegava até os céus. Suas ramas, frutos. Aquela árvore bem grande, os animais comendo daquelas frutas. Ele teve essa visão. Uma visão, meus amados irmãos, que ele não entendeu. Mas aí ele viu também um ser que descia do céu. E aquele ser dizia assim: derriba esta árvore, corta, deixa só a raiz e o tronco. Tira os galhos, expulsa os animais. E ele chamou os astrólogos, chamou os caldeus, chamou ali, que naquela época tinha esses homens ali na Babilônia, os magos, que eles também observavam a astrologia, eram homens sábios. Mas aquele homem ficou perturbado, não souberam, não discerniram o que era aquela árvore, meus amados irmãos. E aí, meus amados irmãos, os astrólogos nada souberam, mas disseram: olha, Daniel, o que tem o Espírito de Deus na sua vida, ele decifrará. E ele foi chamado, e ele decifrou o sonho. E ele disse: essa árvore é tu, ó rei. Aleluia. Olha, tu se exaltou muito, com tanto poder, com tanta glória. Tu não deu glória a Deus, é Deus que comanda. Olha só, tu vai ser cortado. O teu reinado não vai terminar ainda não, mas tu vai ser cortado. E os irmãos sabem, ele passou por uma prova. Olha só, Daniel disse, olha, que ele ia comer como animal. E ele foi para o pasto, meus amados irmãos. Ele foi para o pasto. E ele ficou ali como um animal. A Bíblia fala de 7 tempos, não sabemos se é 7 anos. Mas sabe o que acontece, meus amados irmãos? Ali ele reconheceu que o grande e o poderoso é o nosso Deus.
Aleluia. Por isso eu vejo, irmãos, essas autoridades querendo ser o tal. Deus sabe de todas as coisas, meus amados irmãos. Deus sabe. Agora tem gente brigando aí, irmãos, discutindo. A igreja não foi chamada para discutir. A igreja foi chamada para orar, meus amados irmãos. Pessoas querendo fazer vigília, fazer baderna. Irmãos, vai para o templo. Se quer orar, quer interceder, vai para o templo. Porque se estiver na rua, meus amados irmãos, aí vai haver baderna. E Deus não opera nisso aí. Então tem pessoas, irmãos, que se diz cristão não vigia. A igreja tem que orar, ela tem que interceder, meus amados irmãos. Pastor Daniel, outro dia aqui, está até no YouTube. Eu pego essas mensagens, pastor, 5 minutos, 10 minutos. Eu coloco no YouTube, é boa. Pequenas mensagens boas, irmão. Pastor Daniel aqui veio fazer uma oração. Deus usou ele aqui, falando sobre a igreja. Vocês estão orando pelo nosso país? Vocês estão orando pelas autoridades? Nós estamos orando, nós estamos clamando. O Senhor sabe de todas as coisas, mas a igreja às vezes está acomodada. E nós temos que sempre lembrar: Senhor, tenha misericórdia da nossa nação. Senhor, Tu está vendo o que está acontecendo no nosso país. As autoridades estão aí na frente, mas o Senhor é a maior autoridade. E quando você ora, o Senhor ouve a oração. Não podemos ser egoístas. Por isso, irmãos, nós temos esse compromisso de orar. Orar em casa. Eu sei que você tem um período de oração de madrugada. A hora que você puder, você faz. Uns oram mais, outros oram menos, não é? O importante é que a sua oração seja de qualidade, que a sua oração possa chegar no trono de Deus. Não... Irmãos, quando a gente está orando, uma coisa que eu lembro muito, irmãos, é pelas pessoas que estão lá no hospital. Quando você vai no hospital, que você vê pessoas toda quebrada, arrebentada. Quando você vê pessoas em fase terminal, irmãos, a gente olha para a gente, às vezes com alguma enfermidadezinha, às vezes com uma pressão alta, uma pressão baixa, mas a gente está caminhando, né? Às vezes com a diabetes. Mas quando você vê essas pessoas, irmãos, que estão aí, né, irmãos? Aí a gente ora e diz: Senhor, a vida é tão maravilhosa, a vida é tão boa. Isso é amor, irmãos. E Deus ouve a nossa oração quando a gente se preocupa desta forma. Irmãos, eu sei que os que estão presos, eles estão lá porque eles cometeram algum delito. Mas orar como? Senhor, tenha misericórdia desta alma, que esta alma possa se arrepender, porque existe arrependimento para aqueles que já fizeram esse delito. As pessoas às vezes podem dizer assim: não, mas não existe salvação. Existe sim, porque a Bíblia não me diz que quem assassinou, quem fez alguma coisa, não tenha salvação. A Bíblia diz: aquele que se arrepende de coração, aquele que se converte verdadeiramente, ele tem a salvação, porque é Deus que salva ele. Deus perdoa, vem a consequência. Não sei se a pessoa passa 10, 15, 30 anos, mas o importante não é que o corpo dele esteja preso. O importante é que a alma dele esteja livre. Por isso que você vai lá, existem muitas pessoas que se converteram, está ali arrependido. O que eu fiz? Sabe por quê, irmãos? Porque o diabo, ele veio matar, roubar e destruir. E quando as pessoas fazem algo desse tipo, ele faz impulsionado pela carne, pela ira e pelo Satanás. Satanás, ele transforma a mente da pessoa. É por isso, meus amados irmãos, eu até digo assim: é uma forma, uma manifestação diferente, porque existe manifestação demoníaca, que a pessoa não sabe se foi o demônio que entrou nele, a pessoa que está recebendo aqueles espíritos. É tanto que quando você libera ali em nome de Jesus, a pessoa não sabe o que aconteceu. Mas existe manifestação que a pessoa fica consciente. A ira vem, a ira satânica. E ali é o próprio diabo usando o corpo da pessoa, com aquela ira tão maldita, que a pessoa mata, que a pessoa destrói outra vida.
Mas, meus amados irmãos, nós temos que orar por todas as pessoas. Não podemos escranzinar ninguém, fazer diferença de ninguém. Porque, irmãos, é Deus que salva, é Deus que transforma. Se você disser não tem salvação para aquele homem ou para aquela mulher porque é perdida, não sei o que mais, você pode até falar, mas não é você quem dá a salvação. Quem dá a salvação é Deus. O nosso dever é orar e apresentar ao Senhor. Se o Senhor quiser salvar, Ele salva. Se o Senhor quiser transformar, Ele transforma, porque Ele é poderoso. Então, meus amados irmãos, nós temos que buscar as coisas de cima. E nós precisamos, irmãos, nos unir. Assuma o compromisso. É um ministério, irmãos, que precisa crescimento. E nós precisamos nos unir na oração. Nós precisamos do apoio dos nossos irmãos. Compromisso, irmãos. Cada liderança tem o seu compromisso de incentivar. Cada líder de departamento é um incentivador. Ora também. Cada líder de departamento tem essa responsabilidade. Outra coisa, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Qualquer um de nós somos chamados para apoiar alguma pessoa aí. Eu posso ser chamado para pregar numa igreja, pastor Daniel, o Alex, todo mundo sabe disso. Mas, irmãos, em primeiro lugar, o ministério que você está. Não assuma compromisso no dia de culto. Não assuma. Só se for mesmo algo assim muito... Não, pastor, porque é uma programação muito especial. Não, tudo bem, existem as suas exceções. Mas não é por qualquer maneira que você já está apoiando. É bom apoiar? É bom. Porque também nós recebemos apoio. Eu sei que às vezes você não pode cultuar 4 vezes na semana. Eu sei disso. Eu sei disso que você não pode. Mas às vezes, meus amados irmãos, a gente não administra aquele dia que é do culto ao Senhor. A gente tem que administrar. Se é família, depende. É uma família que veio de longe, primeira vez, não sei o que, a família então. Vamos ao culto, ou fica em casa, vamos ao culto. Lá, na igreja onde eu estava, lá tem um mineiro. Ei, rapaz, aquele mineiro abençoado, viu? Rapaz, chegava a gente lá. Ele diz assim: olha, meus amados, 6:30, estou indo para a igreja. Vocês querem ir comigo? Nós já conversamos tudo. Não. Então, fique aí porque eu vou para o culto. Ele não se prendia, irmãos. Entendeu? Nós temos que administrar, é um sacrifício, irmãos. Agora, se nós damos apoio, nós queremos apoio também. Nós não vamos só dar, irmãos. Nós temos que receber também. Mas nós temos que administrar. Aleluia. Porque, irmãos, nós somos um grupo ainda pequeno. Mas, fazendo uma comparação, o estádio está vazio. E tem 2 times importantes jogando ali. Olha para a esquerda, só arquibancada. Para a direita, só arquibancada. Não tem nenhum grito, não tem nada. E os 2 times vão jogar sem empolgação. Entendeu? A mesma coisa. Deus, Ele opera no meio de poucos e no meio de muitos. Mas quando os irmãos estão reunidos, nós nos alegramos mais ainda. Aleluia. Por isso é importante você estar sempre congregando, irmãos. Não deixando de congregar, irmãos. E não podemos, irmão, colocar obstáculo. Tem gente que bota obstáculo de todo jeito. Porque lá no meu bairro é perigoso. Não podemos deixar lá porque aí o ladrão vai lá e rouba. É porque eu não posso passar por aquela rua ali porque é muito escuro. Irmãos, vamos ter fé em Deus. Vamos para cá. É claro que nós temos que vigiar, não é tentar o Senhor. Mas isso não vai impedir de eu chegar aonde eu quero adorar o meu Deus. Eu tenho que entregar a minha vida ao Senhor. Senhor, eu entrego nas tuas mãos. Estarei indo em nome de Jesus. Me guarda, me protege, Senhor.
Eu já vi muito isso. Pessoas moravam a 1 quadra da igreja. Irmão, às vezes 7 horas chove, pronto, não vem mais para o culto. 6h30 chove, não vem mais para o culto não, pastor. Estou acostumado com isso. Mas aí a pessoa tem um carro, tem uma sombrinha, entendeu? Tem uma capa. Isso é sacrifício. Não, não vou não. Agora é uma chuva com vento, tempestade de mão, aí vamos vigiar. Mas não é, irmãos. Deu um sereno, olhou para o tempo. Rapaz, eu vou lá. Porque quando a gente não era crente, a gente ia até debaixo de chuva. Não é, irmãos? Vamos ficar de pé?